Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série sobre sequências, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas ao mesmo tempo não, tá? Vai ser um vídeo um pouquinho mais complicado do que os vídeos dessa série, normalmente, mas é uma coisa bem interessante e é uma consequência que vem após o teorema das sequências adjacentes, que é um pouquinho sobre a construção dos reais. Ok, então eu vou fazer essa pequena digressão para vocês, porque é interessante descobrir como que a gente constrói os espaços, né, os intervalos que a gente tanto usa no dia a dia e o que a gente mais usa é os reais, querendo ou não, beleza? Então esse vídeo é mais uma consequência, obviamente vai ter uma demonstração, vai ser puramente teórico, né, sobre a construção dos reais, né? No caso eu vou demonstrar a equivalência entre essas quatro propriedades, que elas são equivalentes à propriedade fundamental da construção de R, beleza? No caso eu já comecei essa demonstração faz alguns vídeos, beleza? Só que sem falar nada para vocês. No caso eu já demonstrei que um implica 2, né? O fato da gente ter a propriedade do limite superior implica que a gente vai ter a descrição dos intervalos de R da forma que a gente conhece. E eu acabei demonstrando também na série de sequências que um implica 3 e que 3 implica 4. Né? Então, o fato de termos uma propriedade de limite superior implica que temos o teorema de convergência monótona. Né? A gente até entende, né? Se temos um espaço majorado, uma sequência que é estritamente crescente ou decrescente, né? Então ela é estritamente monótona, ela vai ter que converger, beleza? E eu demonstrei que 3 implica 4. Ou seja, que o fato que a gente tem o teorema de convergência monótona, é, a gente consegue demonstrar o teorema das sequências adjacentes, que diz que temos duas sequências, uma crescente e outra decrescente, tal que a diferença entre elas tende a zero, então elas têm que tender ao mesmo limite. Beleza? E se eu conseguir mostrar, né, então, que 2 implica 1, então a gente vai ter uma equivalência entre 1 e 2, e que 4 implica 1, né, então eu vou mostrar que 4 é equivalente a 3, que é equivalente a 1, a gente vai ter uma equivalência entre esses quatro pontos, né, e a gente vai conseguir construir R. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que basta a gente admitir um, né, dessas propriedades. Então, no meu canal, da forma que eu construí os vídeos, eu acabei admitindo a propriedade do limite superior. Né? Então, eu falei, a gente impõe que temos um limite superior, né, e eu acabei demonstrando todos, mas a gente poderia ter feito outra escolha. Vocês podem, por exemplo, eu quero admitir que temos a teorema de convergência monótona, então eu consigo demonstrar todos os outros pontos. Beleza? Pode ser talvez um pouquinho mais complicado, mas é totalmente possível. Ok? Esse vídeo também é para mostrar um tipo de construção dos reais, né? Então, um tipo de demonstração. Existem é, outras teorias da construção dos reais, no caso não são teorias, né? São propriedades provadas e são formas diferentes, né? Então, a mais conhecida é do Dedekind, né, Richard Dedekind, que ele fez uma construção baseada em cortes, né, de intervalos, que é mais ou menos essa descrição dos intervalos de R, tá? Tem alguns pontos diferentes, mas é uma construção bem famosa. E tem outra, que é do Charles Murray, que é sobre as sequências de Cauchy, né? As sequências de Cauchy, que é uma noção que eu não acabei apresentando para vocês muito. No caso, eu acho que eu não falei nada sobre. Se vocês se interessam, tá? É uma noção um pouquinho complicada, mas não é impossível. Então, se vocês se interessam, eu posso falar um pouquinho sobre a sequência de Cauchy no futuro. Beleza? Então, eu falei muito. Vamos começar a demonstrar tudo isso, né? Mas eu achei importante a gente ter uma base histórica e uma base de por que a gente vai fazer tudo isso, beleza? Então vamos lá. Então, primeiramente eu vou demonstrar que 2 implica 1, né? Lembrando que eu já demonstrei que 1 implica 2 e que 1 implica 3 e que implica 4. Ok, então eu quero partir do fato da descrição dos intervalos de R, então eu sei como descrever os intervalos de R e eu quero demonstrar a propriedade do limite superior, beleza? Então para isso eu vou considerar um conjunto, né? Então seja um conjunto X, que é incluso em R, beleza? Tal que X não seja vazio, beleza? Então ele é diferente do conjunto vazio e ele é majorado, necessariamente, ok? Muita coisa, né? Então vocês que realmente estão vendo para aprender, se vocês estão usando esse vídeo mais como estudo, além da curiosidade, é muito importante vocês anotarem tudo, porque eu não vou escrever muita coisa é escrita nessas provas, tá? E eu não quero que o vídeo fique muito mais longo que ele já vai ser. Ok? Então, x é incluso em R, ele não é vazio e ele é majorado, beleza? E eu vou definir um outro conjunto que eu vou chamar de I, beleza? Que vai ser então o conjunto definido por x que pertence a R, tal que vai existir um Y que pertence ao nosso conjunto X, beleza?
tal que x vai ser inferior ou igual a y. Beleza? Então, se vocês traçarem uma reta, I vai sempre estar inferior a x na reta dos reais. Beleza? E meu objetivo, primeiramente, é mostrar que I é um intervalo. Né? Eu tenho a descrição dos intervalos, é, eu quero implicar que isso dá a propriedade do limite superior, mas primeiramente eu tenho que mostrar que I é bem um intervalo. Beleza? Então essa vai ser a primeira etapa, mostrar que I é um intervalo. Ok? Então eu vou considerar, seja, dois elementos, então A e B, tal que A seja estritamente inferior a B, isso claramente em I, beleza? E eu vou considerar um T que pertence no intervalo aberto A e B, beleza? Por definição de I, então da forma que eu construí I, a gente sabe então que isso implica que existe y1 e y2, que vão pertencer a x, beleza? Tal que a gente vai ter A que é inferior ou igual a y1 e B que é inferior ou igual a y2. Né? Dessa maneira que eu construí I, então a gente já sabe que como A é estritamente inferior a B em I, a gente vai ter essa propriedade necessariamente para A e B. Ora, T ele pertence no intervalo aberto A e B, então ele tem que ser necessariamente inferior a B e superior a A, beleza? Então isso daqui implica que T é inferior ou igual a B, que é inferior ou igual a y2, né, de acordo com a descrição de I. Então isso implica necessariamente que T também vai pertencer a I, beleza? O fato que T pertence a I, isso verifica a propriedade de convexidade, né? Então eu fiz uma série sobre a convexidade, né, de uma forma teórica. Então isso define a propriedade de convexidade, então I é bem um intervalo, beleza? Então a gente mostrou que I é um intervalo. Agora eu quero mostrar que ele não é vazio e que ele é majorado, né? Então essa vai ser a segunda etapa, mostrar que I não é vazio e que ele é majorado. Bom, I não é vazio é simples, né? I não é vazio, então ele é diferente do conjunto do vazio, porque X também não é vazio. Beleza? Então, I não é vazio porque é uma influência de X. Né? I é definido é, com a ajuda de X. Se X não for vazio, I também não é vazio. Né? Isso quer dizer o que? Isso que é para todo Y que pertence a X, temos que Y vai ser inferior ou igual a Y por definição de I. Então, isso implica que Y pertence a I. Beleza? Então, I não é vazio. E majorado também é bem simples. Né? Se existe um majorante de X que eu vou chamar de M, né? Então seja grande M um majorante de x, majorante de x, isso implica que m tem que majorar i, ok? Por definição da construção de i. Né? Então, como que a gente escreve isso? Para todo x que pertence a i, vai existir um y que pertence a x, tal que x é inferior ou igual a y, que é inferior ou igual a m. Beleza? Porque se ele majora x, ele majora também i. Beleza? Então, eu mostrei que é um intervalo, que ele não é vazio e que ele é majorado. Ok? Então, isso quer dizer o quê? De acordo com 2. Então, com a descrição dos intervalos de R, a gente tem um intervalo que não é majorado, que é majorado e não é vazio. Então, a gente tem duas descrições possíveis. Ou I se escreve da forma menos infinito até A, incluso, ou menos infinito até A, excluso, né, tal que A pertence aos reais. Beleza? Eu demonstrei que ele é um intervalo, né, então a gente tem a descrição dos intervalos que ele é majorado. Então, a descrição dos intervalos nos diz que temos essas duas formas de escrever. Não importa as duas formas de escrever, isso, nos dois casos, a gente sabe que A vai ser o superior, né, o supremo de I. Beleza? Nos dois casos. Pouco importa se ele é incluso ou excluso. Ok? Então, eu demonstrei que I tem um supremo. Agora, eu tenho que mostrar que o supremo de I vai ser o mesmo supremo que X. E se eu mostrar que o supremo de I é igual ao supremo de X, isso quer dizer que o supremo de X existe, em que então a gente vai ter a propriedade do limite superior. Beleza? E para mostrar isso, é bem simples, né? Como X é incluso em I, né? Então a gente vai ter que U pertence a R, que majora o nosso intervalo X. Se somente C, ele majora Y. Majora I. Tá? Como X está incluso em I, se ele majorar X, ele só vai majorar X se ele majora I. Beleza? Então se U majora, tá? Nesse caso o majora seria esse maja aqui, majora X, e temos X que pertence a I, temos o quê? Isso implica que x é inferior ou igual a y, que é inferior ou igual a u, para um y que pertence a grande x. Então, isso implica que x é inferior ou igual a u. Né? E se u
majora I, como eu falei pela propriedade fundamental, né, pelo ser somente C aqui, né, nossa equivalência, a gente vai ter que U majora X. Então, nos dois casos, a gente vai ter que o supremo de X vai ser igual ao supremo de I, que vai ser o nosso A, beleza? Como eu mostrei que o supremo de X existe, a gente mostrou a implicação, terminando assim a prova, beleza? Ok, então foi uma prova não muito simples, tá? Então eu convido vocês a reverem ela, ou se vocês tomaram notas, rever suas anotações, beleza? Ela é bem complicada porque ela não é muito intuitiva, né? Mas assim que vocês têm todos os elementos, a gente consegue desenvolver ela de uma maneira fácil. E agora eu vou mostrar que 4 implica 1. Então vamos mostrar que 4 implica 1, isso quer dizer o quê? Que se temos o teorema das sequências adjacentes, isso implica que a gente vai ter o limite superior, né? A propriedade do limite superior. E a gente vai fazer essa prova com uma construção por dicotomia, beleza? Para vocês não sabem o que é uma dicotomia, né? Vocês podem, se vocês entendem um pouquinho de computação, vocês conhecem a busca por dicotomia. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se, por exemplo, a gente está procurando um elemento numa lista, num intervalo, então, por exemplo, eu estou procurando o nosso x0, beleza? Entre A e B. A dicotomia quer dizer o quê? Ela quer dizer que a gente vai subdividir esse intervalo em toda vez por 2, né? E selecionar o bom lado para a gente conseguir fazer isso, vamos dizer, tender ao infinito até a gente conseguir selecionar esse x0. Então, por exemplo, a dicotomia fala, vou verificar todo o intervalo aqui, beleza? Verificar todo. E o algoritmo vai falar, ah, tá, eu não sei exatamente onde ele está, eu só sei que a partir daqui, do meio, né, ele vai estar desse lado. Então, a próxima etapa vai ser selecionar esse lado até B. Então, vai ser o meio, então, o meio de 1, né, o meio da primeira etapa, até B, porque eu sei que x0 está aqui. E repetir esse algoritmo. Beleza? Então, eu vou procurar, vou procurar, vou procurar. Né? Ah, segunda etapa, eu vou dividir no meio, só que agora eu sei que está na primeira parte. Então, vai ser o intervalo de M1, perdão, vai ser de M1, né? X0 está aqui no meio, até M2. Beleza? E a gente vai fazendo isso até a gente estar convergente em X0. Essa é a noção de dicotomia. Beleza? E a gente vai fazer exatamente isso, utilizando o fato que temos duas sequências AN e BN que são adjacentes, né? Então a gente vai ter que a diferença vai tender a zero, justamente é isso que a gente quer. A gente quer que o comprimento do intervalo tenda a zero, beleza? E assim a gente vai conseguir demonstrar o limite superior. Né? Parece meio contra-intuitivo, não é muito intuitivo, eu concordo com vocês, mas essa é a estratégia. Então eu vou considerar x um conjunto incluso em R, né, tal que x, mais uma vez, ele não é vazio e ele é majorado. Okay? Então, mesma hipótese de sempre. E eu vou considerar seja um elemento x0 que pertence a x, né? Eu vou falar que m é um majorante de x, ok? Então isso é questão de notação, e x0 é o nosso elemento de x, beleza? E agora a gente constrói por dicotomia duas sequências. Então eu vou construir duas sequências por dicotomia AN e BN, beleza? Tal que a gente vai ter um intervalo IN, que vai ser definido pelas duas sequências, então AN e BN. Okay? Então essas duas sequências, no caso, são as extremidades do nosso intervalo IN. Então com isso a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o intervalo I0 nada mais é do que o intervalo x0 até o nosso majorante, beleza? E o nosso intervalo IN mais 1, ou seja, para a nossa próxima etapa, IN mais 1, ele vai ser a metade de IN, beleza? Essa noção de dicotomia, ele vai ser a metade de N que contém pelo menos um elemento de x, de grande x. Então, a ideia é que n mais 1 seja nosso intervalo menor e a gente está procurando esse x0 que vai ser pelo menos o nosso elemento de grande x. Beleza? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vamos ter o nosso ponto do meio, né, nosso ponto central, que eu vou chamar de MN. Isso daqui vai ser definido como a metade do intervalo, então vai ser o nosso AN mais BN dividido por 2. Beleza? E a gente vai ter dois casos para verificar, porque a gente quer ver em que lado que a gente tem que se manter no nosso intervalo. Né? Então, se nosso grande X interseção com MN e BN, então a gente corta a parte direita do intervalo, né? A gente mantém a parte direita do intervalo, foi igual ao conjunto nulo,
Isso implica que a próxima etapa da nossa dicotomia, então o intervalo aberto AN mais 1 e BN mais 1, tem que ser igual ao intervalo aberto MN e BN. Beleza? Então, isso daqui é a definição de manter o lado direito. E se não, né? Então, a negação disso, então se não, a gente vai ter então que o intervalo da próxima etapa, então de AN mais 1 e BN mais 1, tem que ser igual, no caso não implica, né? Tem que ser igual ao intervalo AN MN. Então a gente mantém o lado esquerdo do nosso intervalo. Beleza? Então, por construção, o que a gente tem? A gente tem então que o intervalo AN mais 1, BN mais 1 tem que ser necessariamente incluso no intervalo AN e BN, né? Porque se a gente está diminuindo o tamanho do intervalo, só que a gente não está saindo dele, ele necessariamente vai ser incluso, né? Então a gente vai ter, por exemplo, AN mais 2, BN mais 2, que está incluso em AN mais 1, BN mais 1, então ele sempre vai estar incluso em AN, BN. E a gente tem, por construção, que BN mais 1 menos AN mais 1 vai ser igual a 1 sobre 2 de BN menos AN. Então esse é o comprimento do intervalo, a gente tem simplesmente a metade do comprimento do intervalo. Beleza? Então isso implica que Bn menos An igual a M menos x0, né, por definição de zero aqui. Então, M menos x0 dividido por 2n, beleza? Então, por que por 2n? Porque a gente vai dividindo isso n vezes, tá? Então vai ficar Bn menos An, né? No caso, o tamanho do nosso intervalo i0 vai ser M menos x0 dividido por 2n, porque esse daqui seria o último intervalo. Ok? Então, isso daqui a gente vê que tende a zero, né, por causa dos dois potenciais ali embaixo. Então, tudo isso tende a zero. Beleza? Então, Bn menos An tende a zero. An é crescente, Bn é decrescente, né? Porque a hipótese diz que temos o teorema das sequências adjacentes, né? Então, a gente sabe que An e Bn tendem ao mesmo limite L. Então, isso daí é por causa do nosso teorema de hipótese. Beleza? Então, temos dois casos. Se L majora, então é majorante de x, né? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para todo x que pertence a grande x e para todo n natural, a gente vai ter que x é inferior ou igual a bn, né? Por descrição do nosso intervalo, né? Então x é inferior ou igual a bn, isso daqui implica que x vai ser inferior ou igual ao limite de bn, né? A gente tem uma desigualdade larga, então mantém quando a gente passa por limite, e o limite de bn igual a L, pelo teorema das sequências adjacentes, né? E agora a gente tem que ver se L é o menor majorante. Porque se ele for o menor majorante, a gente vai falar que então ele é o supremo. Beleza? Então L é o menor majorante por quê? Né? Por quê? Porque se para todo epsilon estritamente inferior a zero, a gente tem que AN, né, a sequência AN tende a L, tal que existe um N que pertence aos naturais, tal que AN seja estritamente superior a L menos epsilon, né? A gente tem que IN contém um xn que pertence ao grande x, tal que xn vai ser superior ou igual a an, que é estritamente superior a L menos epsilon. Beleza? Então, isso quer dizer o quê? Que L menos epsilon não pode ser o majorante de x. Beleza? Ele não pode ser, porque ele é estritamente superior a n, né? Que é superior ou igual a xn. Beleza? Então ele não é o majorante de x, né? Então se a gente falou que L é majorante de x, mas que L menos epsilon não pode ser majorante de x, isso implica que L é o menor majorante de x possível, então que L igual ao supremo de x. Isso termina a nossa prova. Beleza? Então, eu concordo com vocês, o vídeo foi bem complicado para vocês que não estão muito acostumados com esse tipo de construção, e eu posso ser bem honesto, para mim também é um pouco complicado. Né? Eu tive que estudar um pouco, no caso eu sempre preparo meus vídeos, mas realmente eu tive que realmente preparar e ter certeza que eu estava entendendo o que eu estava fazendo. Então, caso eu tenha algum erro muito gritante, por favor, me fale nos comentários, né, que eu não tenho problema de corrigir o vídeo, porque realmente é um domínio que não é minha praia, mas me interessa bastante, né, essas construções dos nossos espaços conhecidos. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.